Peguei minha esposa traindo em uma conferência. Eu fiquei com metade da aposentadoria dela. Eu estava no escritório do meu advogado, segurando um documento que mostrava o saldo da conta de aposentadoria da minha esposa. O número era maior do que eu esperava. Meu advogado olhou para mim e disse que metade era minha. Foi aí que realmente me atingiu. 3 semanas antes, minha esposa me disse que tinha uma conferência profissional naquele fim de semana. Ela trabalhava como terapeuta ocupacional em um centro de reabilitação. A conferência era supostamente sobre novas técnicas de tratamento. Eu não pensei muito nisso. Estamos casados há 16 anos. Ela já tinha ido a conferências antes. Na tarde de quarta-feira, eu estava sentado na minha mesa no escritório do avaliador do condado. Meu celular vibrou com um alerta de cartão de crédito. Era da nossa conta conjunta. A cobrança era de $186 em uma churrascaria. Eu pensei, que diabos? Eu encarei a notificação. Nós não saímos para jantar há um tempo. Minha esposa deveria estar trabalhando até tarde no centro. Abri o aplicativo do banco. A cobrança tinha sido postada 20 minutos atrás. O nome do restaurante era um que eu não conhecia. Pesquisei no meu celular. Era um lugar sofisticado com um código de vestimenta aparente. Definitivamente não um lugar onde você pega uma mordida rápida depois do trabalho, o tipo de lugar que você vai para uma ocasião especial. Comecei a sentir um nó no estômago. Abri o histórico completo de transações. Depois comecei a rolar para trás. Encontrei outra cobrança de 2 semanas atrás, $94 em um wine bar. Era uma terça-feira. Ela me mandou mensagem naquela noite dizendo que estava cobrindo uma colega doente. Eu lembrei porque tive que cancelar meus planos para assistir o treino de futebol do meu filho. Agora eu estava olhando para a prova de que ela estava em outro lugar. Continuei rolando, $67 em uma loja de roupas boutique numa tarde de quinta-feira. $52 em um restaurante diferente 3 semanas atrás, $78 em outro wine bar 1 mês atrás. Todas em dias que ela disse que estava trabalhando até tarde. Tirei screenshot de cada cobrança. Eu estava ficando bravo e confuso. Ao mesmo tempo, um colega passou pelo meu cubículo e perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava bem. Na realidade, eu não estava bem. Dirigi para casa naquela noite pensando em todas as noites tardias. Ela alegava a cada mensagem dizendo que chegaria em casa às 9, cada pedido de desculpas por perder o jantar em família. Minha esposa chegou em casa às 8h30. Ela entrou parecendo cansada. Me cumprimentou e me beijou e perguntou como foi meu dia. Eu disse que foi bem. Ela subiu para trocar de roupa. Minha filha estava fazendo lição de casa na mesa. Meu filho estava no andar de cima jogando videogame. Eu queria confrontá-la ali mesmo, mas precisava de mais do que cobranças de cartão de crédito. Ela poderia explicar aquelas. Eu precisava de prova forte. Eu não perdi tempo. Na manhã de quinta-feira, liguei para um investigador particular. Encontrei um e marquei uma consulta. O investigador disse que poderia começar naquela tarde. Dei a ele o endereço do trabalho da minha esposa e a descrição do carro. Falei sobre a conferência que estava por vir. Falei sobre as cobranças do cartão de crédito. Ele disse que se aproximaria o máximo que pudesse, mas também disse que não levaria mais de uma semana. A tarifa dele era $85 por hora mais despesas. Tirei $500 da nossa conta conjunta no caixa eletrônico durante o almoço. Isso cobriria sexta e sábado. Eu estava preocupado que minha esposa notasse aquele valor, mas não me importei. A tarde de sexta chegou. Minha esposa saiu do trabalho às 4h, de acordo com a primeira mensagem do investigador. Ela dirigiu para casa para arrumar uma mala de pernoite. Eu já estava em casa com as crianças. Ela desceu às 5h30 com uma malinha de rodinhas pequena. Ela ainda estava vestindo o uniforme de trabalho. Ela disse que a conferência começava com a sessão de jantar. Eu disse para ela dirigir com cuidado. Ela me beijou e se despediu. Pedi Pizza Hut depois que minha esposa saiu. Comemos na mesa da cozinha. Minha filha falou sobre o treino de vôlei. Meu filho perguntou se podia baixar um jogo novo. Eu ficava checando o celular por atualizações do investigador. O investigador me mandou mensagem às 7h15 da noite. Sujeito chegou ao Hilton, encontrou sujeito masculino no lobby, ambos carregando malas de pernoite, indo para os elevadores. Eu estava carregando a máquina de lavar louça.
Quando a mensagem chegou, minha mão parou de se mover. Minha filha perguntou se eu ia terminar. Eu disse que sim em 1 minuto. O investigador enviou uma foto às 7h47 da noite. Mostrava minha esposa entrando no restaurante do hotel. Um homem de camisa social estava ao lado dela. A mão dele estava nas costas dela. Ela estava vestindo um vestido preto que eu nunca tinha visto ela usar. Saí para a garagem. O cachorro do vizinho estava latindo para algo. Eu ouvia o controle do videogame do meu filho clicando pela janela aberta. Fiquei ali olhando aquela foto por 5 minutos. Voltei para dentro e me sentei na mesa da cozinha. A pilha de correspondência ao meu lado tinha contas que eu precisava pagar. Eu não conseguia focar em nada disso. O investigador me ligou às 10h30 da noite. Ele disse que eles terminaram o jantar e estavam voltando para o andar de cima. Ele tinha fotos deles entrando em um quarto no 8º andar. O número da porta estava visível em uma das fotos. Ele perguntou se eu queria que ele continuasse a vigilância no sábado. Eu disse sim, minha filha já estava dormindo naquela hora. Meu filho finalmente tinha desligado o jogo. Eu só fiquei ali pensando em 16 anos de casamento. No sábado de manhã, minha filha foi para a casa da amiga para uma festa do pijama. Levei-a às 11. Meu filho quis ficar em casa jogando o jogo dele. Deixei. O investigador me mandou atualizações ao longo do dia. Eles tomaram café da manhã no restaurante do hotel às 9. Caminharam até o spa às 10. Voltaram para o quarto ao meio-dia. Não saíram de novo até às 5. Cada mensagem parecia um soco na minha cabeça. Eu estava lavando roupa para me manter ocupado. O micro-ondas apitou porque eu requentei café e esqueci. Meu filho me perguntou 3 vezes se eu estava bem. O investigador enviou o relatório final. No sábado à noite, minha esposa e o homem fizeram check-out às 6. Eles se beijaram no estacionamento antes de entrar em carros separados. O investigador tinha fotos de tudo. Ele até conseguiu uma foto clara do rosto do homem e da placa do carro. Minha esposa chegou em casa às 7h45 da noite. Ela entrou com a mala de pernoite e um sorriso. Ela disse que a conferência foi produtiva. Falou sobre novas técnicas de tratamento. Ela aprendeu. Eu fiz perguntas para ver se ela tropeçava. Ela não perdeu o ritmo. Ela tinha preparado a história. Bem, no domingo de manhã, encontrei o investigador. Ele me deu uma pasta com fotos impressas e um relatório digitado. O investigador tinha incluído timestamps em cada foto. Ele também seguiu o cara até onde ele morava e descobriu quem ele era. O homem trabalhava no mesmo centro de reabilitação que minha esposa, baseado no adesivo de estacionamento de funcionários visível em uma foto. Ele me deu o nome de um advogado de divórcio. Dirigi para casa com a pasta no banco do passageiro. Minha filha tinha voltado da festa do pijama. Ela estava no quarto fazendo lição de casa. A garrafa de água reutilizável da minha esposa ainda estava na bancada da cozinha onde ela deixou naquela manhã. Ela estava na sala, assistindo algo na TV. Ela perguntou se eu queria pedir almoço. Eu disse que não estava com fome. Fui para o meu escritório em casa e fechei a porta. Olhei todas as fotos de novo. Depois pesquisei o advogado. O site que o investigador recomendou tinha vários depoimentos. Liguei e deixei uma mensagem. Ele ligou de volta na segunda de manhã enquanto eu estava no trabalho. Saí para atender a ligação. O advogado disse que podia me encontrar na tarde de terça. Disse ao meu chefe que tinha consulta no dentista. Tirei meio período na terça. A consulta durou quase 1 hora. Mostrei a ele todas as fotos. Mostrei os screenshots das declarações do cartão de crédito. Mostrei o relatório completo do investigador com a identificação do colega de trabalho. O advogado olhou tudo com cuidado. Depois perguntou sobre nossos bens. Eu disse que éramos donos da casa. Tínhamos 2 carros. Tínhamos uma conta corrente conjunta e poupança conjunta. Depois falei sobre a conta de aposentadoria da minha esposa. Ela contribuía há 18 anos. Era um 403B pelo centro de reabilitação onde ela trabalhava. A expressão do advogado mudou. Quando mencionei isso, ele explicou que contas de aposentadoria acumuladas durante o casamento são propriedade marital, o que significava que eu tinha direito à metade de tudo que ela contribuiu durante nosso casamento. Pedi para ele explicar de novo.
Ele disse simplesmente, 16 anos de contribuições dela seriam divididos ao meio, as contribuições equivalentes do empregador também seriam divididas, as leis de propriedade comunitária no nosso estado eram claras nisso. Eu me encostei na cadeira. Eu estava pensando na casa. Estava pensando em dividir contas bancárias. Não tinha pensado na aposentadoria dela fazer parte disso. O advogado abriu uma calculadora. Ele estimou que se a conta dela tivesse crescido de forma constante ao longo de 16 anos, a porção marital poderia valer entre $240 mil e $320 mil. Metade disso seria minha. Senti algo mudar no meu peito. Isso não era mais só sobre pegar traição. Isso era sobre meu futuro financeiro. Isso era sobre garantir que eu pudesse cuidar dos meus filhos. O advogado explicou os próximos passos: entrar com o divórcio, pedir divulgação financeira, intimar as declarações da conta de aposentadoria dela, preparar um QDRO. Hã? Perguntei o que era um QDRO. Ele disse que era uma Qualified Domestic Relations Order. É uma ordem judicial que divide contas de aposentadoria sem penalidades fiscais. O tribunal ordenaria que o plano de aposentadoria dela pagasse minha porção diretamente para minha própria conta de aposentadoria. Contratei ele naquele dia. Ele disse que teria os papéis prontos até sexta. Dirigi para casa sentindo que finalmente podia respirar. Passei o resto da semana agindo normal. Minha esposa não tinha ideia de que algo tinha mudado. Ela ia trabalhar. Ela voltava para casa. Ela fez jantar 2 vezes. Ela estava cuidadosa com o celular. Agora ele ficava sempre virado para baixo. Ela levava com ela para todo o cômodo, mas não importava mais. Eu já tinha tudo o que precisava. Eu estava um passo à frente. Na tarde de sexta, o oficial de justiça entregou os papéis de divórcio para minha esposa no centro de reabilitação. Ela me ligou 10 minutos depois. Ela estava chorando e gritando ao mesmo tempo. Perguntou como eu podia fazer isso sem falar com ela primeiro. Eu disse que podíamos falar sobre a cobrança de $186 na churrascaria ou os $94 no wine bar ou o quarto de hotel com o colega de trabalho dela. Bem, ela ficou em silêncio depois disso. Depois tentou negar. Eu disse que tinha fotos. Ela ficou em silêncio de novo. Depois tentou pedir desculpas. Disse que foi um erro. Disse que o colega de trabalho não significava nada. Era só algo para fazer. Disse que terminaria imediatamente. Eu disse que já tinha entrado com o divórcio. Falei sobre o QDRO. Disse que ela estava prestes a perder metade da aposentadoria. Bem, o tom dela mudou depois que mencionei a aposentadoria. Ela perguntou o que eu queria dizer. Expliquei as leis de propriedade comunitária. Expliquei que 16 anos de contribuições eram bens maritais. Ela chegou em casa naquela noite com um olhar confuso no rosto. Disse que eu não podia fazer isso. Mostrei a papelada do advogado. Ela leu 2 vezes. Tentou argumentar que ela era quem ganhou aquele dinheiro. Lembrei ela sobre as leis de propriedade comunitária. Lembrei sobre 16 anos de casamento. Lembrei sobre o pacote de spa para casais que ela curtiu enquanto eu estava em casa com nossos filhos. Ela não tinha muito a dizer depois disso. Ela se mudou para o quarto de hóspedes naquela noite. Contei para nossos filhos que estávamos tendo problemas. Minha filha chorou. Meu filho perguntou se ele tinha feito algo errado. Eu disse que isso era entre a mãe deles e eu. Disse que eles eram amados. Disse que íamos resolver os detalhes. No dia seguinte, pesquisei o colega de trabalho dela online usando as informações do relatório do investigador. Eu sabia que ele era casado só pelo relatório do investigador. Vasculhei TikTok e Instagram procurando a esposa dele. Não encontrei ela no TikTok, mas encontrei no Instagram. Enviei uma mensagem com as fotos que o investigador tinha tirado. Expliquei quem eu era. Disse que sentia muito por ser eu a contar. Ela me ligou 1 hora depois. Ela estava chorando. Disse que não tinha ideia que o marido estava traindo ela. Eles estavam casados há quase 13 anos. Ela agradeceu por contar. Disse que tinha que decidir o que queria fazer. O divórcio levou 7 meses. Minha esposa tentou lutar contra a divisão da aposentadoria. O advogado dela argumentou que ela deveria ficar com tudo porque ganhou com a carreira dela. Meu advogado acabou com isso com jurisprudência. O juiz ordenou divulgação financeira no 3º mês. A declaração do 403B da minha esposa mostrava $287 mil.
Ela contribuiu durante todos os 16 anos do nosso casamento. A porção marital era $268 mil. Minha metade veio a $134 mil. O QDRO foi aprovado no 6º mês. Os fundos foram transferidos para minha própria conta de aposentadoria no 7º mês. Na mesma semana finalizamos o resto. Fiquei com a casa. Ela ficou com o carro dela. Dividimos a conta poupança. Fiquei com a custódia principal das 2 crianças. Ela ficou com eles fim de semana sim, fim de semana não e noites de quarta. Além disso, ela tem que me pagar pensão alimentícia. O valor foi baseado na diferença de renda e na divisão de custódia. Ela acabou se mudando para um apartamento perto do centro de reabilitação. O colega de trabalho dela também estava passando por um divórcio naquela época. Minha esposa e o colega de trabalho dela não ficaram juntos. Aparentemente ele quis confessar e tentar consertar o casamento, mas a esposa dele seguiu com o divórcio. Engraçado como funciona. Agora já se passaram 14 meses desde que recebi aquele primeiro alerta de cartão de crédito. Minha filha tem 15 anos e está melhor. Ela sofreu no começo, mas terapia ajudou. Meu filho tem 12 e na maioria age como se nada tivesse mudado. Crianças geralmente conseguem se recuperar em alguns casos. Eu ainda trabalho no escritório do avaliador. Ainda moro na mesma casa. Ainda dirijo o mesmo Acura MDX azul, mas tenho um adicional de $134 mil na minha conta de aposentadoria. Agora, o dinheiro vai estar lá quando eu estiver pronto para parar de trabalhar. O dinheiro vai estar lá porque eu não ignorei o que estava bem na minha frente. Minha ex-esposa ainda trabalha no mesmo centro de reabilitação. Ela ainda vê nossos filhos fim de semana sim, fim de semana não. Ela ainda tem a metade dela da conta de aposentadoria, mas ela sabe o que a traição custou. Eu não estou namorando ninguém. Ainda não estou pronto para isso. Estou focado nos meus filhos e no meu trabalho. A casa parece mais quieta agora, mas tudo parece o mesmo, mas tudo é diferente. Eu provei que traição tem consequências, não só emocionais, financeiras também. Minha ex-esposa aprendeu essa lição do jeito difícil. Ela abriu mão de $134 mil por estadias em hotel, sexo estranho e pacotes de spa. E isso é um erro caro. Eu estou bem com como as coisas terminaram. Meus filhos têm estabilidade. Eu tenho segurança financeira. Justiça nem sempre parece dramática. Às vezes ela só parece uma declaração de conta de aposentadoria.